Olá, aqui é a Helga. Um relatório da ONU, este ano de 2020, diz que a igreja é uma inimiga dos direitos humanos. Sim, isto mesmo que você escutou. A igreja é uma inimiga dos direitos humanos. Leio a notícia neste blog de Juan Paulo Martínez, que foi publicada no dia 11 de março de 2020. É um artigo. Vamos a ele. A Organização das Nações Unidas, ONU, acaba de publicar seu relatório sobre a liberdade de religião ou de crenças, que foi preparado por seu relator especial, Ahmed Shahid. Vejamos quem é Ahmed Shahid. É este senhor que tem 56 anos e nasceu nas Maldivas. As Ilhas Maldivas, vejam a bandeira, são um país de religião. Aqui está a informação. O Islã, que foi introduzido em 1153, é a religião predominante e oficial. Então temos esse senhor, nascido nas Maldivas, país que tem como religião preponderante o Islã. Imagino que foi educado sob o Islã e é hoje um encarregado de direitos humanos da ONU e, pior, encarregado de preparar esse relatório sobre liberdade de religião ou crenças. Quando eu digo que nós estamos em um mundo de ponta cabeça, eu tenho razão. Nesse documento, a ONU conclui que a religião em geral e o cristianismo, portanto, é um inimigo dos direitos humanos. Não é nenhum segredo que para os onuístas, o autor chama assim aquelas pessoas que trabalham para e com a ONU e também são simpatizantes dela, e entre essas pessoas eu colocarei aqui o atual ocupante da cátedra de Pedro, que responde pelo nome de Francisco. Francisco é um onuísta. Não é nenhum segredo que para os onuístas, a ONU constitua um eficaz substituto da religião cristã. Propõe que seus princípios e declarações da ONU sirvam como credos religiosos para todas as pessoas no mundo. É isso que eu tenho dito uma e outra vez no meu canal. A ONU está preparando a religião mundial, a religião universal. Cada uma das religiões desvestindo-se de suas características próprias, as falsas e a verdadeira, que é o catolicismo, para formarem todas uma massa homogênea sob princípios da ONU. Esse relatório de 2020 de Shahid é muito pontual em sugerir o dito anteriormente, ademais de considerar os princípios cristãos, os princípios do cristianismo, sobre a sexualidade humana como perigosos e discriminatórios. Certamente, nem todas as observações do relatório são hostis. Assinala, por exemplo, o gravíssimo problema que existe em países não cristãos, onde praticam-se a mutilação genital feminina, os casamentos forçados, a poligamia e os estupros, entre outros males, como, claro, a criminalização da homossexualidade. Mas é claro que ataca o cristianismo por sua oposição ao falso evangelho por excelência da ONU, que é a ideologia de gênero. Diz o relatório que existe uma profunda preocupação pelas campanhas de grupos religiosos cristãos que chamam de imorais aqueles que advogam pela igualdade de gênero, alegando que a ideologia de gênero é má para as crianças, para a família, para a tradição e para a religião. Shahid sustenta que a igreja invoca dogmas religiosos e pseudociência para opor-se aos ideólogos de gênero e defender os valores tradicionais enraizados em interpretações dos ensinamentos religiosos acerca dos papéis sociais do homem e da mulher, segundo uma alegada, assim diz o relatório de Shahid, uma alegada diferença física e de capacidade mental entre o homem e a mulher, não? Chamando a miúde o governo,
a sustentar políticas que ele, Shahid, em seu relatório da ONU, chama discriminatórias. Políticas discriminatórias as nossas, dos cristãos, que queremos, por exemplo, que não se ensine nas escolas ideologia de gênero. Para a ONU e os onuístas, a igreja é uma instrumentalizadora da discriminação e da chamada violência de gênero. Vejam bem, a ONU entende que a família tal qual está constituída e que a igreja defende é uma violência de gênero. Por quê? Porque não se dobra aos ditames do que eles chamam igualdade de gênero. Dizem estar preocupados porque a igreja organizou-se em grupos para combater o trabalho dos ativistas de direitos humanos, protegida no direito da liberdade religiosa. Diz o relator, por exemplo, que a igreja na Polônia intimidou e estigmatizou os defensores dos direitos das mulheres como promotores da ideologia de gênero e grupos antifamília. Qual é esse ataque aos direitos humanos? Pergunta Juan Paulo Martínez, autor desse artigo. Qual é esse ataque aos direitos humanos de que fala o relatório de Shahid? Shahid sustenta que o fato de que lutemos nós, para que nas constituições políticas dos estados o casamento seja definido como união de um homem e uma mulher. Isso é, para Shahid, um ataque aos direitos humanos. Outro ponto que a ONU destaca contra a igreja, especificamente na América Latina, é que a igreja ali está constantemente atrapalhando a legalização do aborto. Em lugares como o Brasil, Chile, Equador e Paraguai, os grupos cristãos têm impedido os programas de educação sexual e reprodutiva. Para o relator, é suficiente prova de ataque aos direitos humanos o fato de que a igreja diga que a prática homossexual vai contra a natureza humana. Com relação ao aborto, a ONU demanda que os governos façam o necessário para que os médicos não possam objetar em consciência e não possam negar-se a praticar o homicídio pré-natal. Até aqui estão claras duas exigências subjacentes da ONU contra a igreja e a liberdade de consciência e religião. Uma, que não se possa invocar a liberdade religiosa para falar contra a ideologia de gênero. 2, que não se possa invocar a objeção de consciência para não praticar um aborto. E continua o artigo de Juan Paulo Martínez. O plano satânico da ONU implica, assim, a redução ou a desaparição das garantias e dos direitos anteriormente sancionados por tratados internacionais com a finalidade da ONU de impor essa nova ordem ética mundial. Por último, o relatório indica que nas igrejas tem se negado aos coletivos LGBT e às mulheres participar e incidir no conteúdo da fé. Diz a ONU: a eles estão negando o direito de manifestar suas crenças através das interpretações igualitárias de gênero da fé, enquanto que os que combatem a violência de gênero e a discriminação, isto é, quem são os que a ONU chama de combatentes da violência de gênero e da discriminação? Pois esse pessoal ativista contra quem nós estamos, porque simplesmente querem destruir a igreja. Pois a ONU diz: enquanto essas pessoas podem ser estigmatizados e castigados por ele. Isto é, a ONU coloca esse pessoal como vítima diante de nós. Nesse ponto, Shahid instrui tacitamente, desde a ONU, que as teologias contextuais queer, isto é, homossexuais, e feministas, que o autor aqui coloca como interpretações igualitárias de gênero, que foi a expressão utilizada pela ONU para essa gente, querem interpretações igualitárias de gênero, os homossexuais e as feministas. Nesse ponto, Shahid instrui tacitamente desde a ONU que essas teologias contextuais queer e feministas deveriam reger a nossa interpretação da Bíblia e da nossa fé. Na igreja,
diz a ONU, às pessoas não lhes resta mais do que aceitar esses sistemas discriminatórios, isso é, os sistemas impostos pela ONU, ou ir-se embora dela, da igreja. Assim, apelando ao aborto e recomendando as interpretações queer e feministas da Bíblia, a ONU conclui que constitui um sério desafio para o avanço global da equidade, a privação dos direitos LGBT e das mulheres dentro das comunidades religiosas. Vou ler a mesma coisa, invertendo aqui a ordem para ficar mais fácil de entender. A ONU conclui que a privação de direitos LGBT e das mulheres feministas dentro das comunidades religiosas constitui um sério desafio para o avanço global da equidade, isso é, para o avanço da globalização, para o avanço da religião global, para o avanço da religião única que eles querem impor. E segue o autor do artigo dizendo: para os onuístas, a única maneira em que a igreja pode respeitar os direitos humanos é renunciando à antropologia, à amartologia, que é a doutrina do pecado original, à soteriologia, que é a doutrina da salvação, à eclesiologia e à apologética bíblicas, entre outros temas de primeira ordem. Para esse gente da ONU, temos que renunciar a tudo isso: antropologia, doutrina da salvação, doutrina do pecado original, etc. O que deve fazer o governo quando uma igreja imponha a disciplina a um propagador de ideologia de gênero, por exemplo, entre as ovelhas de Cristo? O que diz a ONU é que deve-se intervir para prevenir práticas daninhas, já que ditas práticas constituem-se pelo ethos religioso, incluindo o que eles chamam de atos discriminatórios que buscam anular ou impedir o reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em igualdades de condições. Shahid considera, assim, os dissidentes e heréticos como uma espécie de ativistas de direitos humanos que o Estado deve proteger das garras violentas das igrejas. A excomunhão seria, então, um atentado contra a liberdade e os direitos humanos quando se aplique a um falso mestre que ensina coisas contrárias à fé revelada em nome da igualdade dos direitos LGBT. Isto é, se alguém ensina coisas contrárias à fé cristã revelada em nome da igualdade LGBT, se essa pessoa for excomungada, a ONU considera que isso seria um atentado contra a liberdade e direitos humanos. Em suma, a ideologia de gênero não pode existir sem o apoio do Estado. E a ONU, que sabe perfeitamente isso, está admoestando os governos do mundo para que intervenham contra a igreja quando fale-se contra o aborto, a prática da homossexualidade, o divórcio e a hipersexualização das crianças, assim como o que consideram uma estereotipação da mulher ao ensinar-lhe a importância de cuidar de seu lar e de submeter-se ao seu esposo. Para a ONU, nós temos o direito absoluto de crer e praticar a religião que queiramos, mas nosso direito a manifestar publicamente nossas crenças é limitado pela lei, pela moral, pela saúde, pela ordem e pela segurança. Sobre esta base é que os laicistas, onuístas, reclamam que a pregação da igreja contra o pecado sexual e a favor da vida e do casamento homossexual exclusivo não deveria estar protegido por lei por ser isso discriminatório. A ONU quer que você creia o que você quiser, enquanto não pratique publicamente uma religião que contravenha o que eles, lá da ONU, consideram um direito humano. Shahid conclui que, embora seja verdade que as igrejas podem organizar-se internamente sem a intervenção do Estado, também é verdade que, à luz do direito de liberdade religiosa, aquele direito de autonomia institucional pode ser restrito
segundo o Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, quando deva-se salvaguardar a ordem, a saúde, a segurança e a moral. Naturalmente, diz o autor deste artigo, é importante que as organizações religiosas atuem dentro da lei, mas a ONU está tentando criminalizar atos das igrejas que respondem à proclamação mais íntima de sua mensagem, como o chamado ao arrependimento, a moral e a ética sexual cristãs e sua cosmovisão em geral sobre a vida humana, seus valores e propósito. Shahid e a ONU exigem, finalmente, que o Estado opere sancionando as igrejas e obrigando-as a criar as condições nas quais todos os membros da sociedade possam exercitar os seus direitos, incluindo o direito à religião ou crença. Isso, diz o autor deste artigo, que agora termina, isso é um passo mais em direção à imposição totalitária da ONU, visão ecumênica anticristã. E eu, Helga, repito, ONU com quem vem trabalhando Francisco diuturnamente, como meu canal tem mostrado para desesperos dos bergoglianos. Francisco, um senhor que tem estado trabalhando com a ONU e sobre a qual eu falo aqui a exaustão. Tenho vídeos e vídeos e vídeos, inclusive um vídeo meu sobre notícias absurdas em que eu mostro que o que estão fazendo aí é exatamente destruir, querendo, porque não podem, mas querendo destruir o cristianismo. E contam para isso com a ajuda de Francisco. Doa a quem doer, é a verdade. Termina aqui o artigo Juan Paulo Martínez dizendo: este é um passo mais em direção à imposição totalitária de sua visão ecumênica anticristã e, repito, visão também de Francisco, porque, segundo esse especialista em liberdade religiosa, o tal Shahid, já é hora de meter a igreja em cintura. Em outras palavras, já é hora de fazer a igreja obedecer. É hora já de submeter a igreja. Isso está fazendo a ONU através de seus direitos humanos, querendo submeter a igreja. Está muito claro nesse artigo. Leiam o artigo. Aqui está todo o artigo. Vou deixar na descrição do vídeo o link para chegar aqui. E vejam, está muito claro. ONU considera que a igreja é inimiga dos direitos humanos. E Francisco trabalha ombro a ombro com a ONU. Eu já estou ficando cansada de dizer isso em quase todos os vídeos que subo a este canal. Nada mais. Até meu próximo vídeo.